Oi, gente, tudo bem com vocês, meus príncipes e minhas princesas desse Brasil? Bom, gente, hoje eu tô aqui para falar de um assunto muito interessante e muito importante, ainda mais nos tempos de hoje, de tanto conflito que a gente está vivendo. O assunto que a gente vai tratar hoje é sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu vou começar falando, então, sobre os motivos que levaram à Primeira Guerra, tá certo? A Europa ela já tinha passado pelo processo da Revolução Industrial, sobretudo a Inglaterra, né? Que a Revolução Industrial começou na Inglaterra e depois as potências europeias também foram se industrializando. E aí o que aconteceu? A Europa ela teve a necessidade de então explorar novos territórios na África e na Ásia, o que vai dar origem à corrida imperialista, para poder ter novas colônias, para ter para quem vender, para poder criar novas indústrias, já que a Europa já estava toda tomada. Além disso, por exemplo, a Inglaterra produzia louça, talheres, pratos, copos, e aí vendia para a França. Só que agora a França também produz talheres, pratos, garfos, jarras, enfim. Então, assim, não tinha mais para quem vender. Então, a Europa, essas potências europeias, elas vão necessitar de buscar novos territórios para poder continuar sendo potências, né? Grandes economicamente, vendendo, comprando com as suas indústrias e daí por diante. É interessante a gente destacar que entre 1870 e 1914, a Europa passou pelo seu período mais próspero, que foi conhecido como a Belle Époque. E a capital, né, o berço da Belle Époque, foi a cidade de Paris. Por quê? Porque é em Paris que estaria o berço da civilização, né? Onde está a cultura, onde está o refinamento, a etiqueta. Então, entre 1870 a 1914, que é o ano que a guerra vai de fato começar, foi onde a Europa passeou aí por esse período mais próspero. Outra questão que motivou a Primeira Guerra foi essa rivalidade que acontecia entre as potências. Os países começaram a ver os outros não como amigos, mas como rivais, como uma ameaça. E também é a questão do nacionalismo, que nessa época está muito exaltado. Os ingleses querem defender a sua pátria, no caso a Inglaterra, né? E isso vai acontecer com os franceses, com os italianos e assim por diante, tá? Então, o grande objetivo da Primeira Guerra Mundial nada mais era do que a disputa entre essas potências europeias por territórios e colônias na África e na Ásia. E o que foi o estopim, o que de fato marcou para poder começar a Primeira Guerra Mundial? Bem, gente, foi a morte do herdeiro do trono, Francisco Ferdinando. Ele era herdeiro do Império Austro-Húngaro, tá? Ele foi assassinado, ele e a mulher dele, e assim, ele era um importante personagem político da Europa. Então, a partir da morte dele, em agosto de 1914, vai ser declarada oficialmente a Primeira Guerra Mundial. E aí, gente, o que vai acontecer? As potências que vão participar da Primeira Guerra, elas precisam estar juntas, formar alianças para poderem se proteger, ajudar umas às outras e ficarem mais fortes. Então, assim, a gente vai ter duas alianças. Vão surgir a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, tá certo? Bom, gente, a Tríplice Aliança, ela vai ser formada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. Só que o que é importante a gente saber aqui nesse momento, que eu já vou explicar um pouquinho de cada uma dessas potências para vocês. Aqui no caso da Tríplice Aliança, a Itália, ela começa, né, neutra, mas do lado da Tríplice Aliança, não na guerra, né, de fato, mas está aí apoiando. Em 1915, ela vai mudar de lado, um ano depois da guerra. Por quê? Porque os ingleses, que vão estar aqui na Tríplice Entente, vão prometer para a Itália terras e colônias na África, caso eles mudassem de lado. E aí eles não pensam duas vezes e vão pro lado da Tríplice Entente. Bom, gente, e a Tríplice Entente, como eu já adiantei, é formada pela Inglaterra, pela França
e pela Rússia. A Rússia, gente, eu já fiz um vídeo sobre a Revolução Russa, tá aqui no canal para quem quiser assistir. Ela não era uma grande potência assim, tá? Mas a gente já vai falar dela. Ela não era industrializada como as outras potências europeias que vão participar da Primeira Guerra Mundial. Mas ela entra na guerra mesmo assim. Mas daqui a pouquinho a gente chega lá, a gente fala da Rússia e quem quiser entender tudo direitinho, assiste o vídeo sobre a Revolução Russa, beleza? Bom, continuando, gente. Então agora tem as duas alianças, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Bom, e eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre cada um desses países, tá? Daquilo que motivou, daquilo que fez com que esses países participassem da Primeira Guerra Mundial. Bom, a Inglaterra, né, que entra do lado da Tríplice Entente, ela vai ser a primeira nação a se industrializar no mundo inteiro, né? A Revolução Industrial começa na Inglaterra e depois que ela vai se espalhar por toda a Europa. Então, portanto, a Inglaterra ela era uma grande potência. Ela era muito unificada, rica, enfim. Então, a Inglaterra é uma forte concorrente aí. Ela não vai gostar nem um pouco, obviamente, né, dos outros países europeus estarem virando potências, porque ela vai perder boa parte do seu mercado consumidor, mas assim, muitos países, como o próprio Brasil aqui na América, era dependente economicamente dos produtos ingleses, tá ok? Bom, então, isso é o que a gente tem que saber um pouquinho sobre a Inglaterra, beleza? Bom, a questão da Alemanha, que tá do outro lado, no lado oposto, participando da Tríplice Entente. O que acontece, gente? A Alemanha, ela tem uma unificação tardia, só que assim, teve um planejamento muito bom e meio que do dia para noite, a Alemanha ela cresce muito, sabe? Ela se desenvolve economicamente, ela fica industrializada, ela se moderniza. Foi um processo muito rápido, tá bom? Ela entrou nessa questão da industrialização mais tarde, mas ela se torna uma potência muito rápida devido ao fato dos alemães serem muito disciplinados, organizados. Houve todo um planejamento estratégico para que a Alemanha se tornasse, de fato, uma grande potência. E é importante ressaltar que ela é uma grande potência até hoje. Dando um spoiler, a Alemanha vai perder feio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda. De ambas as guerras, ela se reconstrói e é uma das maiores potências do mundo hoje, né? Então ela passa por esses perrengues, mas ela vai conseguindo se reconstruir porque ela é uma potência, né? Uma nação muito forte. Bom, gente, é importante a gente também falar da França, tá? Que ela entra aí na Primeira Guerra Mundial do lado da Tríplice Entente. E o que acontece? A França era industrializada, mas não tanto como a Inglaterra, como a Alemanha, mas ela tinha as suas indústrias. A grande questão da França é que ela era considerada o berço da civilização. Era na França que estava a cultura, a classe, a etiqueta, o refinamento. Assim como a gente adiantou, Paris foi considerada a grande capital da Belle Époque. Então a França, ela entra na Primeira Guerra do lado da Tríplice Entente. Bom, gente, e vamos falar agora também da Rússia. O que acontece, gente? A força da Rússia, ela não estava na indústria, estava no campo, tá certo? Cerca de 79% da população naquela época, em 1914, eram de camponeses e não de operários que trabalhavam na indústria. A situação da Rússia era muito ruim por causa do governo do czar Nicolau II, né? A dinastia Romanov já estava no poder há 304 anos e, assim, a Rússia estava passando por um momento muito difícil. A Rússia tinha passado por fome, tinha passado pela guerra contra o Japão, teve o episódio do Domingo Sangrento, as pessoas estão lutando para terem onde trabalhar, para ter onde comer, ainda tem um inverno que é muito rigoroso na Rússia, né? Então, assim, a Rússia ela está numa situação muito difícil, mas mesmo assim, o czar Nicolau II entra na Primeira Guerra Mundial ao lado da Tríplice Entente. E a Rússia só vai sair
da Primeira Guerra em 1917, tá certo? Quando acontece a Revolução Russa. E por fim, vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos, né? Que só entrou na guerra depois, né? Entra na guerra ao lado da Tríplice Entente, no lugar da Rússia. Os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial oficialmente no dia 6 de abril de 1917 e foi muito importante a participação dos Estados Unidos para que a Tríplice Entente pudesse vencer a guerra. Até porque a Tríplice Aliança começa ganhando, com a Alemanha invadindo a França, a Alemanha ela sai na frente, massacrando todo mundo, mas depois ela vai perder feio e a gente já vai chegar lá. A ajuda dos Estados Unidos foi fundamental porque eles mandaram lá para a Europa médicos, medicamentos, mantimentos, enfermeiras, os soldados para poderem lutar. Então, sem a ajuda dos Estados Unidos, seria mais difícil ter vencido a guerra, apesar da Inglaterra ter tido uma participação muito importante na Primeira Guerra Mundial e ser uma grande potência. Qual é o interesse dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, eles têm relações econômicas com a França e com a Inglaterra. Então, os Estados Unidos entra do lado da Tríplice Entente e ajuda essas potências e realmente, de fato, a Tríplice Entente vai derrotar a Alemanha e vão vencer a Primeira Guerra Mundial. Bom, gente, vou continuar aqui falando um pouquinho para vocês das coisas mais importantes, né, nesse resuminho sobre a Primeira Guerra. A gente tem que saber também que a Primeira Guerra ela teve duas fases, que foi a fase de movimento e a Guerra das Trincheiras. A fase de movimento é a guerra corpo a corpo. Os soldados alemães foram os primeiros a atacar na França e era o combate físico, né, direto. E depois a Guerra das Trincheiras, que foi o maior período da guerra, que é uma situação muito, muito, muito ruim. O que são as trincheiras? São buracos que cava assim no chão, né, bem fundo, e eles têm quilômetros e quilômetros, sabe? São muito grandes. E os soldados vão se esconder, vão ficar ali por 3 anos, mais ou menos. Então, assim, é muito difícil você estar ali, porque você está ali lutando na guerra, mas você está sem comida, sem bebida, você está do lado de cadáveres, né, de pessoas que já morreram e os corpos estão ali porque não tem como retirar, sem banho, no frio, enfim, então é uma situação realmente assim, lastimável para os soldados, porque eles estavam sem comida e é uma época também que a guerra ela fica estagnada, porque os soldados das diferentes nações não conseguem avançar, eles vão ficar ali debaixo, né, daquelas trincheiras. Bom, gente, o que mais que é importante da gente saber da Primeira Guerra Mundial foram os impactos que ela teve aqui no Brasil. Bom, o que acontece? Afetou o Brasil, por quê? Porque o Brasil era muito dependente da economia europeia, sobretudo dos produtos ingleses. E no meio da guerra, ninguém está preocupado em produzir, está preocupado em vencer a guerra. Então, o Brasil teve que começar a desenvolver as suas próprias indústrias, já que os produtos da Europa não estavam vindo para cá. Além disso, o Brasil vai perder bastante economicamente, porque o principal produto de exportação do Brasil naquela época era o café. E nessa época, gente, no meio da guerra, ninguém está preocupado em comprar café, né, em mandar o café do Brasil lá para a Europa. Então, assim, isso vão ser as consequências do Brasil em relação à Primeira Guerra Mundial. E aí, como é que a guerra acaba? A Tríplice Aliança, ela já começa a ficar, assim, toda quebrada, enfraquecida, sobretudo a Alemanha. E assim, eles se rendem, a Alemanha se rende, os outros países que compõem a Tríplice Aliança vão se render em 1918, e é isso. E assim acabou a guerra, porque a Tríplice Aliança viu que era impossível vencer, não tinha como continuar, 4 anos já de guerra, de sofrimento, enfim. Então, fim da guerra. Beleza. E aí, quando a guerra acaba, gente, vai vir um Tratado de Versalhes, que é um acordo de paz entre as nações, né? Para falar desse pós-guerra. E o que vai acontecer com esse tratado? Esse tratado vai ser muito ruim para a Alemanha, tá? Vai colocar toda a culpa da Primeira Guerra na Alemanha. E aí, o que vai acontecer? As nações que participaram da guerra vão assinar
esse tratado, né, esse acordo de paz, mas a Alemanha só perdeu. A culpa foi toda para ela. O que aconteceu de consequência negativa com a Alemanha? Ela perdeu as suas colônias na África e na Ásia, perdeu também grande parte do território da Alemanha, né? Então o mapa geográfico da Alemanha é modificado porque ela perde uma grande parte do seu território. É retirado da Alemanha as minas de carvão e de ferro que ela tinha. Ela teve que pagar uma indenização altíssima para os países vencedores. Ela tá toda quebrada, toda ferrada, né? Enfim, cidades inteiras que acabaram, então ela tem que ser toda reconstruída. E foi um tratado muito humilhante, muito pesado para a Alemanha, já que ela tomou toda a culpa da Primeira Guerra Mundial. E isso também, gente, é muito importante a gente saber que esse período entre guerras, né, quando acaba a Primeira Guerra Mundial e até o início da Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha se reestrutura, né, ela se reorganiza novamente, é por causa do Tratado de Versalhes, em parte, que vai culminar na Segunda Guerra Mundial. Porque a Alemanha, ela não engole isso não, de ter tomado toda a culpa da Primeira Guerra Mundial. Ok, perder, mas assim, ter que pagar toda a conta ficou puxado para a Alemanha e, enfim, eles vão guardar essa mágoa que vai resultar na Segunda Guerra Mundial, mas a Segunda Guerra Mundial a gente ainda não vai falar hoje, vamos falar num próximo vídeo aqui no canal. Bom, gente, e para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre as consequências, né? O que a Primeira Guerra Mundial deixou? Quais foram essas consequências? Bom, gente, para começar, foi um conflito muito forte, foi intenso. Não se viu uma guerra desse porte desde a Era Napoleônica. A princípio, as potências europeias acharam que ia ser uma guerra rápida, que não ia durar muito tempo, só que acabou durando 4 anos. Então, assim, a gente vai ver agora uma série de consequências negativas, óbvio, né? Porque até os países que saem vencedores da guerra saem perdendo, porque as pessoas morrem, passam fome, as cidades são devastadas. Então, assim, a guerra não é legal para ninguém, nem para os vencedores, nem para os perdedores. A Primeira Guerra Mundial, gente, ela vai deixar um total de mais de 9.000 mortos. Ela vai envolver potências do mundo inteiro, né? Aos poucos, 27 nações vão se envolvendo, mas o cenário da guerra, né? O território da guerra aconteceu todo na Europa, não em outras localidades no mundo, mas outras nações de outros continentes vão entrando na guerra e vão ficar do lado da Tríplice Aliança ou da Tríplice Entente de acordo com os seus interesses, tá certo? Bom, a Europa vai ficar totalmente destruída, tá? Totalmente acabada. Uma coisa que aconteceu também foi a inserção das mulheres no mercado de trabalho durante a Primeira Guerra, porque o que acontece? Os maridos foram para a guerra, então elas tinham que manter a casa, então elas tiveram que começar a trabalhar para sustentar elas mesmas e os filhos. Ainda assim tiveram as viúvas, né, que perderam os maridos, então a partir daí elas tiveram que trabalhar para poder se manterem, e também as enfermeiras, muitas enfermeiras quiseram servir na guerra, e aí elas foram para os campos de batalha, foram nas trincheiras para cuidar, né, dos soldados do seu país. As mulheres tiveram um papel muito importante na Primeira Guerra Mundial. Outra coisa que acontece com muitas aspas, muitas aspas de bom, digamos assim, porque como eu disse, a guerra não é legal, não deixa nada de bom, foi a questão do avanço tecnológico, porque na Primeira Guerra Mundial já se utilizou armas de fogo, metralhadoras, e a indústria das armas, ela vai ficar muito mais moderna e muito mais potente. Além disso, na Primeira Guerra também foram utilizados tanques de guerra, submarinos, aviões. Houve um desenvolvimento muito grande da indústria de armas químicas, desenvolvimento da medicina para poder cuidar, né, dos feridos, e também da psicologia, já que a Primeira Guerra, qualquer guerra, na verdade, deixa traumas, deixam sequelas para o resto da vida. Então, assim, pessoas que participaram da guerra e sobreviveram, mas, enfim, vão lembrar daquele horror, daquela tragédia para o resto da vida. Outras pessoas ficam com o corpo inteiro queimado, perdem um olho, um braço, uma perna, né, os 2 braços ou as 2 pernas, enfim. Então isso tudo mexe com o emocional da pessoa. Cidades inteiras são devastadas, as pessoas perdem
perdem os seus familiares. Então isso vai trazer traumas muito grandes para todo mundo, né? Para todo mundo que esteve envolvido na guerra. A sociedade civil, a população é que mais sofre, porque, enfim, começou a guerra e a população acaba sofrendo muito com isso. E é isso, né? Para finalizar, eu reforço aqui a questão da Alemanha, que ela vai ser o país mais prejudicado com a Primeira Guerra, como eu já falei, e vai guardar aí essa mágoa que vai resultar na Segunda Guerra Mundial. Dos grandes motivos. Bom, gente, é isso. Fiz esse pequeno resuminho sobre a Primeira Guerra Mundial. Um resumo bem prático, bem rapidinho, para a gente poder entender um pouquinho como é que foi a Primeira Guerra. Eu espero que tenha sido útil para vocês, tá bom? Esclarecedor. Lembrando que eu tô sempre à disposição de vocês, então deixem suas dúvidas, os seus comentários aqui no nosso canal, tá bom? É muito importante pra mim. Me segue lá no meu Instagram, que é o @ThaiBritoMendes, tá certo? Não esquece de dar o seu joinha, que eu preciso muito para poder continuar o meu trabalho. E é isso, gente. Um grande beijo, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!